Vamos relaxar, nos tranquilizar, fechar os nossos olhos e fazer uma prece por discernimento. Ensina-nos, Jesus, a discernir o que devemos do que não devemos fazer. Aponta-nos o melhor caminho. Inspira-nos a decisão correta. Não nos deixeis tomar nenhuma atitude fora dos teus padrões. Tanto o mal quanto o bem trazem consequências inevitáveis. Por que não optar sempre pelo que é positivo? O que nos leva à escolha equivocada? Será que erramos mesmo mais por ignorância do que por rebeldia? Senhor, embora se pareça, joio e trigo são sementes que não se confundem. A indecisão, na maioria das vezes, não se nos traduz por desconhecimento da verdade. Que tenhamos ouvidos desimpedidos para escutar mais uma vez qual é a tua vontade a nosso respeito. Que assim seja. A nossa exposição da noite está com o nosso colega José. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, para que tenhamos uma noite bastante proveitosa. Nosso tema de hoje é um tema que, de uma maneira ou de outra, sempre é abordado indiretamente ou diretamente nas exposições aqui no Recanto, o que reflete para nós a sua importância. Nosso tema é confeccionar pensamentos nobres, extraído da obra Horizonte da Vida, pelo médium João Ismael e o espírito Miramês. Eu espero que vocês não durmam na nossa exposição hoje, que vamos fazer a maneira de um estudo, porque acreditamos que a compreensão por trás da elaboração das nossas ideias, dos nossos pensamentos, é fundamental para que a gente de fato reconheça a necessidade de elaborarmos esses pensamentos novos. Então, por favor, não durmam. Bem, vamos começar do início. E para começar do início, vamos a Deus. Deus existe desde o sempre. E lá no princípio de tudo, Deus criou uma substância elementar chamada fluido cósmico universal, que é a matéria cósmica primitiva, chamada também de éter. E também criou, no início, o princípio inteligente universal. Dessa matéria cósmica primitiva, desse fluido cósmico universal, tudo que é matéria ou energia no universo é derivação desse fluido cósmico universal. E do princípio inteligente universal, nós temos o princípio inteligente individualizado, que percorre a escala filogenética da natureza, os vários reinos, até transformar-se em espírito. Então, para facilitar, nós temos o que a doutrina espírita chama de a trindade universal. Tudo o que existe está aqui nesses três elementos. Ou é Deus, ou é princípio inteligente espírito, ou é o fluido cósmico universal que dá origem a tudo que é matéria. Toda a matéria do nosso planeta, essas cadeiras, tudo que nós vemos aqui, é tudo uma variação dessa matéria cósmica primitiva. E para que esse princípio inteligente, como eu falei, no início, princípio inteligente, fluido cósmico universal, para que esse princípio inteligente de fato consiga percorrer o seu processo evolutivo junto à matéria, foi necessário criar um intermediário. Então Deus criou um elemento capaz de receber os influxos, as vibrações, os desejos, as vontades do princípio inteligente e ao mesmo tempo conseguir se expressar na matéria física. E esse elemento é o perispírito. Ele foi definido assim por Allan Kardec no comentário à questão 93 de O Livro dos Espíritos. Depois foi endossado pelos espíritos da codificação, que passaram a utilizar essa expressão perispírito a partir da questão 141 em diante.
o que para nós reflete que, de fato, foi muito bem apropriada essa terminologia. Perispírito, fazendo referência ao perisperma, que envolve a camada que envolve o fruto. Então, foi que Deus criou esse intermediário. Então nós temos espírito, que conforme foi dito pelos espíritos na codificação, não tem forma, para tentar materializar para a nossa compreensão, disseram que parece uma centelha, para que a gente pudesse tentar entender o que é o espírito. Temos o perispírito, que é esse veículo, como eu disse, necessário para dar forma, primeiro, dar forma humana ao espírito, que o espírito não tinha forma, então Deus criou o perispírito, e também para que esse espírito consiga se expressar na matéria física. Então todos nós aqui somos espírito, perispírito e corpo. Nós temos muitas definições de perispírito, nas mais diversas filosofias orientais, então é algo que já é de conhecimento de muitas filosofias e religiões. E uma coisa importante para a gente compreender é que a mesma estrutura, o mesmo sistema que governa as atuações dos espíritos puros é a mesma estrutura e a mesma sistemática que rege a nossa atuação, mesmo quando encarnados. Nós vamos ver que André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, fala o seguinte: nessa substância original, fluido cósmico universal, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade. Isso é o que nós denominamos de cocriação em plano maior. Então, esses espíritos puros que trabalham junto a Deus na estrutura do universo operam sobre o fluido cósmico universal com a atuação da sua vontade, da elaboração mental, que age no fluido cósmico arquitetando galáxias, criando planetas. Essa é a atuação de espíritos puros. E nós vamos ver também que, em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo, agora o nome difícil, fisiopsicossomático, o corpo físico, em que se exprimem, ocunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, da mesma forma que espíritos puros cooperam com Deus, regendo toda a coletividade humana no universo, nós, encarnados e desencarnados, co-criamos constantemente. E de que forma se dá essa cocriação? Muito simples. A nossa elaboração mental. Porque o fluido cósmico, ele permeia todo o universo. Aqui, todos os planetas. Essa matéria primitiva está sempre sujeita à atuação mental, de acordo com a energia espiritual de quem está criando, ou seja, de quem está pensando, de quem está elaborando. Para que a gente possa entender como se dá esse processo da criação do nosso pensamento, e da repercussão da ideia que geramos no nosso mundo aqui, é importante a gente entender muito bem como funciona a sistemática do perispírito. Zalmino Zimmermann diz o seguinte: o perispírito, constituído de matéria sutil, vibra numa frequência mais elevada que a do corpo denso, apresentando células, tecidos e órgãos a servirem no processo de reencarnação como matrizes dos correspondentes biológicos. Cada célula do corpo físico é a imagem da respectiva célula do corpo espiritual. Traduzindo, então o perispírito, que é o corpo espiritual, a nomenclatura essa também foi dada por Paulo, o apóstolo, esse corpo espiritual ele está sujeito às transformações que as nossas elaborações mentais criam. E ele, na denominação de
de um pesquisador já desencarnado, brasileiro, Hernando Guimarães Andrade, ele é o modelo organizador biológico. Então, quando o espírito fecunda o óvulo, ele imprime na formação desse futuro corpo as características dessa matriz, desse modelo organizador que vai desenvolver os órgãos de acordo com os órgãos nas condições em que eles se apresentam no perispírito. O que isso significa? Significa o seguinte: André Luiz, na obra Nosso Lar, acredito que muitos de vocês já assistiram o filme, percebeu que quando ele chegou em Nosso Lar, quando ele foi auscultado pelos amigos espirituais, foi observado nele os prejuízos lá no mundo espiritual, no corpo espiritual dele, não sei se vocês lembram, no campo gastrointestinal, onde foi observado, na verdade não está no filme, está no livro, onde foi observado, não está no filme também, onde foi observado as problemáticas que ele causou quando estava encarnado, pela sua má alimentação, pela sua má conduta mental, pelo seu comportamento desvirtuado das coisas boas, ele prejudicou o seu corpo espiritual. Tanto que foi observado nos seus órgãos, lá na colônia espiritual, os prejuízos que ele ocasionou. Então, o nosso perispírito, ele altera-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Por isso, nas almas superiores, essa substância que as envolve pode apresentar admiráveis características de tenuidade e luminosidade, enquanto que nas mentes primitivas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado e enfermiço, nos diz Emmanuel na obra Roteiro. Então, o nosso campo interno, que nada mais é que nossa mente, aquilo que não nos é possível, que é possível aqui no mundo esconder, né? Nós vamos ao centro espírita, vestimos a máscara da tranquilidade, do respeito, somos todos cortês, todo mundo amigável, no templo religioso, mas o que interessa mesmo é o nosso íntimo, que quando a gente desencarna, aí não tem como se esconder através de nenhuma máscara, que é natural a utilização das personas, né, das máscaras dos meios sociais. Mas é importante a gente perceber que o nosso campo íntimo, que a gente configura, identifica muito facilmente pela característica dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas aspirações, ele vai deixar o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, com as qualidades dessas mesmas ideias, dessas mesmas aspirações e desejos que nós nutrimos. A gente observa que devido a essa característica do perispírito que a gente vai perceber que no mundo espiritual os espíritos conseguem facilmente identificar nos desencarnados a sua evolução, a sua característica evolutiva, o seu nível evolutivo, porque não tem como esconder. Nosso perispírito vai refletir a nossa característica. O perispírito possui muitas propriedades. Há duas que a gente vai querer destacar para que a gente possa compreender melhor. Uma delas é a plasticidade. O perispírito, extensão da alma, é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com seu comando plasticizante, graças à porosidade que o caracteriza, adaptando-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. Então, devido a essa característica plástica, o nosso perispírito vai sendo moldado de acordo com o comando nosso, da nossa mente, do nosso espírito, do nosso eu profundo. É por isso que quando nós desencarnamos, por exemplo, com 100 anos, nós, no mundo espiritual, podemos não estar muito agradável com a nossa aparência de 100 anos e voltamos a ter a aparência de 50, de 40, de 30, de 20, com a aparência que desejarmos. É devido a essa característica plástica do perispírito. Da mesma forma, nas literaturas espíritas a gente vai encontrar muitos relatos das regiões trevosas, das regiões umbralinas, e espíritos adquirindo a aparência horripilante de animais, de monstros, que nada mais é que o seu campo interno adoecido, vibrando negativamente, muito inferior, provoca a transformação no seu perispírito
que ele molda-se à maneira do comando mental da criatura que está gerando as suas ideias e pensamentos, transformando-se assim na criatura que desejar que ele enviar o seu comando mental. Uma outra característica importante do perispírito é a capacidade refletora. Todo pensamento encontra imediata ressonância na delicada tessitura perispiritual, produzindo dois tipos de efeitos. Gera na aura a sua imagem, conhecida hoje como forma pensamento, variável, de acordo com a carga emocional, e na dimensão física, influindo na fisiologia dos centros vitais, repercute no sistema nervoso, endócrino, sanguíneo e demais vias do edifício celular, marcando-lhe o desempenho regular ou não na economia vital. Então, devido a essa capacidade refletora, o nosso perispírito funciona como um espelho. Ele vai refletindo todos os nossos pensamentos estão impregnados em nosso perispírito. Daí a importância que devemos dar às nossas ideias, à geração dos nossos pensamentos. Porque não se engane, todos nós vamos desencarnar e facilmente seremos reconhecidos por essas formas pensamentos que gravitam em torno do nosso espírito, refletido no nosso perispírito, demonstrando aí sim quem de fato nós somos. Na obra Mecanismo da Mediunidade, André Luiz vem nos alertar. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria. A matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. O que esse texto complicado quis dizer? Lembra quando eu falei do fluido cósmico universal? Ele dá origem a tudo que é matéria. A nossa ciência está longe de descobrir todas as formas de matéria possíveis existentes no universo. Então, a matéria mental, que os nossos pensamentos todos aqui estão agora elaborando, ele vibra. Assim como nós temos as ondas de rádio e de televisão, nós temos as ondas mentais, vibrando numa velocidade que nós vamos ver já, superior à velocidade da luz. E ele continua. Compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estádios de mentação indutiva, atraindo para si mesma os agentes de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Essa potência da alma, a vontade, nós temos que aprender a educá-la, porque ela é o motor propulsor das nossas ideias, dos nossos pensamentos. É a nossa vontade que vai definir aquilo que eu desejo para mim, aquilo que eu aspiro para a minha vida, aquilo que eu quero pensar. Precisamos aprender a educar essa vontade que ainda é frouxa, deseducada, para que a gente consiga, enfim, atingir um estado, uma condição de ser capaz de só emitir as vibrações nobres, as vibrações do bem. Eu vou contar um trechinho aqui. Nós temos na obra Ação e Reação, também de André Luiz, que ele nos diz no capítulo 4 o seguinte: o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz, emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo
ou de nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida. Percebamos assim, meus amigos, a importância, a necessidade do cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos, que a gente muitas vezes acha que não tem nenhuma consequência, não repercute em nada, quando na verdade é uma força viva e por ser matéria, ele está sujeito às transformações das leis físicas, das leis materiais. Então nós vamos ter os nossos pensamentos entrando em sintonia com os pensamentos de mesma frequência, aumentando assim o meu nível de satisfação, de felicidade, minhas alegrias, ou aumentando meus infortúnios, os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas tristezas. Por isso, é fundamental que a gente tenha atenção redobrada com aquilo que está motivando a nossa existência, aquilo que nós desejamos para nós, aquilo que nós alimentamos em nosso íntimo como sendo aquilo que nos caracteriza, aquilo que nos define. E para isso, a doutrina espírita, que nos dá a dimensão transcendente da vida, situando-nos como espíritos imortais, faz com que a gente passe a nos preocupar ainda mais com essas elaborações mentais. Porque não se engane, quando desencarnarmos, uma pergunta que sempre ocorre, para onde eu vou acordar? Vamos acordar naturalmente no mundo que nós criamos aqui, no mundo que nós, pela nossa vibração, pela nossa característica, da frequência da nossa vibração, a gente vai despertar num local igual, condizente, que é nada mais é que fruto daquilo que nós criamos, daquilo que nós almejamos, desejamos, através das nossas elaborações mentais e, por consequência, daquilo que nós realizamos na esfera física. Vou passar agora um vídeo bem curto, vocês vão ter uma noção, um resumo para aqueles que dormiram. Despertem agora, que não perderam nada. Vai ter um resumo agora de tudo que nós falamos, vocês vão compreender muito melhor do que eu falei. Você sabia que os nossos pensamentos influenciam a vida que queremos ter? A cada dia a ciência traz novos conhecimentos sobre esse tema. Quando pensamos, colocamos nossa atenção em algo e nosso cérebro se ativa através de cargas elétricas. Estudos de eletrodinâmica nos dizem que quando cargas elétricas se movimentam, dão origem a ondas eletromagnéticas, que se propagam pelo ar e até mesmo através de meios sólidos. Sabemos também que tudo no universo é composto por átomos, que são formados por um núcleo e uma região denominada eletrosfera, composta por partículas em movimento, os elétrons. Os diferentes tipos de matéria são resultado da quantidade de cargas e da forma com que os átomos se agregam. É isso que faz nosso cérebro ser diferente de uma castanha do Pará. Para entendermos um pouco melhor o funcionamento do cérebro, vamos pensar nos aparelhos eletrônicos que conhecemos, como o rádio. Eles transmitem sinais elétricos através do ar. Você não vê as ondas do rádio, mas basta ligá-lo para perceber seus efeitos. Da mesma forma, quando pensamos, a movimentação de cargas elétricas presentes em nosso cérebro dá origem a ondas eletromagnéticas que são transmitidas para o meio. Provavelmente você já ouviu falar de um exame chamado eletroencefalograma. Nele, alguns eletrodos são conectados à cabeça e captam ondas emitidas pelas atividades cerebrais. Essas ondas não se limitam à superfície do crânio e se propagam pelo ar. Ou seja, no meio onde vivemos, estamos expostos a sinais de rádio, TV, ondas sonoras, sinais luminosos e também a ondas de pensamentos. Estudos da física quântica começam a demonstrar que tudo o que pensamos acaba funcionando como um elemento que sintoniza as infinitas ondas vibracionais que existem no universo. Da mesma forma que o rádio sintoniza uma única onda eletromagnética por vez, ao pensarmos em algo, sintonizamos a nossa atenção nisso e passamos a observar o mundo por essa ótica. Já se pegou pensando em alguém e de repente a pessoa te liga ou você a encontra na rua? É como uma mulher grávida, por exemplo. Com foco voltado para a gravidez, ela começa a observar outras mulheres grávidas onde quer que vá. E isso acontece em outros setores da nossa vida.
Perceba a importância de observarmos nossos pensamentos, pois eles irão criar a realidade no interior de nossa mente e farão nossa atenção se direcionar para fatos e acontecimentos similares ao que percebemos internamente. Pensamentos adequados, mais do que trazer o que desejamos, despertam a vontade interior para agirmos em busca da conquista dos nossos sonhos. Então, onde está o seu foco? Onde está o nosso foco? É importante, meus amigos, percebermos que a nossa mente é uma usina geradora e receptora. Constantemente, os nossos pensamentos viajam nesse mar de energia sutil, nesse mar de ondas mentais, onde nós vamos assimilar, de acordo com as características destes nossos pensamentos, aquilo que nós estamos gerando. André Luiz nos diz, no próprio capítulo 4 da obra Ação e Reação, que quando nós assistimos uma televisão ou quando nós ouvimos o rádio, os elétrons que compõem as imagens e modulam as palavras, como nós sabemos, viajam a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, emitindo e recebendo. E os nossos pensamentos, que viajam a uma velocidade superior da luz, imagine, tudo que a gente pensa vibra no universo, uma velocidade superior a 300 mil quilômetros por segundo. E nós captamos e recebemos novamente o mesmo padrão de pensamento, elegendo assim toda a comunidade de espíritos como companhias espirituais, condizentes com essa característica das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Por isso, meus irmãos, é fundamental que a gente, diante dessa realidade, passe a nutrir, passe a cultivar as aspirações, os desejos, as vontades mais nobres da vida, que o Espiritismo vem nos elucidar, que devemos concentrar as nossas atenções na conquista de valores imperecíveis, que são os valores espirituais, para que dessa forma a gente consiga sintonizar com a mensagem daquele que é o mestre de todos nós, daquele que é o modelo e guia de todos nós. Vamos assim sendo capazes de sentir, de perceber a influência, a providência divina à nossa volta, sendo capazes de captar a influência dos bons espíritos, de acordo com a geração das nossas ideias, aumentando assim a nossa sensibilidade, para a gente perceber, por exemplo, na palavra do trovador, que há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de sede e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pela faina do trabalho, a enxada fazendo o pão, o escopo dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz e esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem
radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem a luz e o bem semeia nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Que Deus nos abençoe. Vamos agora então fazer uma prece por todas aquelas pessoas que nós trazemos os nomes e colocamos nas caixinhas, e também por aquelas que neste momento nós trazemos no nosso coração, no nosso pensamento. Senhor, que tenhamos a paciência necessária diante dos reveses que surgem de inesperado. Toda dificuldade é precisa lição que nos cabe assimilar. Não nos deixeis perder a serenidade com que devemos receber os golpes da existência. Faze-nos sempre um pouco mais pacientes diante daqueles que convivem conosco e nos põem as emoções à prova. Que os toleremos como tu mesmo nos toleras, em nossa invigilância e insensatez, estando por vezes tão perto de triunfar que não nos precipitemos, colocando tudo a perder. Contém-nos, Senhor, em nossos impulsos infelizes, impedindo que venhamos a agir de maneira inconsequente. Que a paciência seja o nosso exercício espiritual de autossuperação cotidiana. Contigo, a tudo haveremos de suportar. Assim seja.